Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Hoje vamos falar sobre o novo padrão de relatório ESG. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, de cabelo branco, camisa azul e branco com blazer escuro. Atrás de mim tem uma janela com desenho. Estou aqui no escritório de São Paulo hoje. Alguns itens de logística. A sessão está sendo gravada, você receberá a gravação no final. O mais importante é que você pode fazer suas perguntas no campo Google Meet, e quem fizer mais perguntas que ainda não recebeu chocolate, vamos mandar uma cesta de chocolate para a sua casa. Pode nos acompanhar nas redes sociais, e aí tem dentro da plataforma tem a programa Novas Perspectivas para você tirar suas dúvidas. Altamente recomendável utilizar Google Chrome. E aí registramos este evento para a pontuação de profissionais com registro ativo do CRC. E aí, qualquer dúvida, tem nosso e-mail. E aí, para quem não conhece nosso site, programa Novas Perspectivas, e também tem nossa playlist onde tem todas as gravações dos eventos que já fizemos. E aí tem também nosso newsletter, onde você pode se inscrever para receber as comunicações dos próximos eventos. Então, nós temos evento toda quarta-feira, das 9 às 11 horas. E aqui tem a lista dos últimos eventos que fizemos aí, toda quarta-feira. E aí, das 9 às 11, sempre recebemos pedidos dos últimos eventos. Esse aqui é o nosso último evento do ano, nosso evento número 51 deste ano. E aí vamos começar o ano que vem, dia 8 de janeiro, quando vamos falar sobre comitês de auditoria. E aí, então vai ser 9 horas, dia 8 de janeiro. Aí com isso eu vou pedir para nossos panelistas se apresentem. Jéssica, você quer se apresentar? Posso começar assim, Kira. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Vink, para quem não me conhece ainda, eu sou diretora aqui na PwC, trabalho nas áreas de Capital Markets, também na área técnica da PwC. Inclusive, uma das minhas atribuições agora é estar mais ligada aí na parte de sustentabilidade, então estou aprendendo junto com todo mundo sobre esse assunto, espero que hoje seja muito produtivo. E antes que eu me esqueça de fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, loira, porque eu pinto cabelo, atrás de mim tem uma parede cinza e eu estou usando uma camisa verde. Bom dia a todos, espero que hoje seja muito produtivo. Obrigado, Jéssica. E Melissa, você quer se apresentar? Posso falar assim, Kieran, vocês me ouvem? Sim, tranquilo. Ok, então muito obrigada, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente, depois aí de 7 meses, mais ou menos. Então, pessoal, estou retornando aqui de licença maternidade, né? É um grande prazer estar com vocês novamente. Sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro, estou usando uma blusa preta, um colarzinho de pérolas, estou no escritório, atrás de mim tem uma janela, né, com os desenhos do escritório, e como sempre estou à disposição para auxiliá-los em relação a questões de ESG, sustentabilidade, SSB e por aí vai. Sou diretora aqui na PwC, na área de mercado de capitais. E trabalho com o Kieran McManus, é claro. Isso, muito parabéns, e bem-vindo de volta. Muito obrigada, Kieran. Obrigado. E Maurício, você quer se apresentar? Claro, obrigado, Kieran. Bom dia a todos e todas. Eu sou Maurício Colombari, eu sou sócio da área de sustentabilidade aqui da PwC. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros curtos. Estou vestindo uma camisa polo branca. Tenho ao fundo aqui o escritório da PwC. E satisfação participar mais uma vez. Acho que esse é o último do ano, né, Kieran? Participar desse evento. Aí a gente teve a oportunidade de participar algumas vezes e mais uma vez debatendo aí o que tem de mais recente em relação às temáticas de relatórios de sustentabilidade, tanto do ponto de vista da asseguração quanto do ponto de vista da preparação das informações por parte das organizações. Então, da mesma forma que a Melissa, a Jéssica, estaremos à disposição aqui. Legal, muito obrigado, Maurício. E aí,
com isso, já vamos passar para algumas publicações. Então, tem o site do FRS, onde tem o Sustainability Reporting, e tem uma série de publicações muito úteis no site, que vão ser passadas depois. Tem o CBPS, onde tem a CBPS 1 e 2, que foram publicadas recentemente. Temos o site do ISSB, temos a norma da CVM sobre o requerimento das empresas, todas as empresas listadas, publicando o relatório ISSB. Temos a norma do CFC, temos agora também a norma da Bacen, onde os grandes bancos, instituições financeiras também vão ter que publicar esse novo padrão de relatório. Publicações, tem a pesquisa sobre o panorama atual de implementação dessas normas no Brasil. Temos a publicação 2024 do relatório ambiental, PwC. Temos e aí tem essa muito interessante, que ele mostra como que está a implementação das normas de sustentabilidade por país, por território. E número 10 aqui tem os potenciais impactos do CSRD, do Europeu. Temos também a publicação 11, que é a nova norma também, que foi aprovada recentemente na forma de audit de asseguração de relatórios do ESG, que em tese seria utilizado no futuro no Brasil. Temos o 12, ou seja, a norma a guia de inoperabilidade, ou seja, o vínculo entre as normas internacionais e as normas europeias. Temos a guia da PwC, da Sustainability Guide. Acho que da última vez que falei sobre esse guia, acho que tinha 400 páginas. Agora está sendo incluído vários capítulos novos e deve estar chegando no dobro do tamanho desse tamanho, que o objetivo era para preencher os outros capítulos até o final do ano. Aí temos e aí temos o que saiu agora, 11 de dezembro, aliás, a norma que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, que com limite de emissões das empresas brasileiras, que vamos falar sobre essa lei. E aí também foi aprovado nos últimos dias a norma sobre como contabilizar crédito de carbono. Então, tem uma série de novidades que têm saído nas últimas semanas. E aí tem nossa linha de nova equação, que é a forma que nós trabalhamos. Com isso, vamos chegar na nossa pesquisa de opinião. Então, vamos lá. A gente agradece se você pode responder essa pesquisa para ajudar a gente a entender os itens que vocês entendem como sendo mais interessantes. Então, a primeira pesquisa para entender quais são os itens que estão gerando desafio na implementação desse novo padrão de relatório. Então, nós temos opção A, as interpretações, ou seja, das vários reguladores. Tem B, as interpretações dos auditores nos manuais deles. Tem a clara divulgação de políticas, interpretações e julgamentos sendo utilizados. De identificação e divulgação dos erros, quando tiver alteração, uso de terminologia padronizada. Eu já tenho uma terminologia padronizada do SSB. E F, como será publicado o relatório SSB. E G, quais entidades na cadeia de valor precisam reportar informações, ou seja, definição das empresas na cadeia de valor que vão ter que capturar informações. E H, não sei responder. Então, o que está gerando maior discussão é as interpretações públicas dos reguladores. Aliás, nessa lista de reguladores, a gente não deveria estar aqui também no CFC, que tem sua norma da qualquer resolução 710 para todas as empresas que não estão listadas. E o que vem, a segunda que vem depois é, claro, a divulgação de políticas, interpretações, julgamentos sendo utilizados. Acho que nesses relatórios ESG tem muitas informações estimadas e muitos julgamentos sendo feitos.
Então, muito obrigado para todo mundo que participou da nossa primeira. Então, vamos para a segunda pesquisa. Segundo, quais definições de conteúdo representam desafios para o primeiro relatório? Então, pensando no primeiro relatório, o que você acha que vai ser os desafios? O formato de conteúdo, taxonomia, do novo padrão de relatório ESG, o P, a definição de materialidade e a reconciliação com as demonstrações financeiras e a materialidade utilizada para as demonstrações financeiras, o C, definição das entidades na cadeia de valor que estão no escopo, D, excluir informações não requeridas pela norma, e escopo das entidades a serem consideradas na coleta de informações, o F, existência de informação com melhor referência da associação interior, porque muitas vezes tem um atraso de um ano nas informações, e aí quando você chega no ano corrente, você tem melhores informações do ano anterior, talvez que gera ajustes no ano comparativo. G, descrição clara das políticas utilizadas na geração do relatório. Então, os itens aqui que tem maior voto são os primeiros dois, aqui destacados, que são formato e conteúdo e taxonomia do relatório e a definição de materialidade e reconciliação. Aliás, Jéssica, eu acho que Jéssica vai nos apresentar nos próximos meses o primeiro exemplo de relatório ISSB. Então, spoilers, é verdade. Estamos produzindo esse primeiro relatório. Isso, acho que já vamos marcar a data. A data vai ser, no mais tardar, em fevereiro. A gente vai marcar essa data. Verdade. Combinado, Kira. Legal. Legal. Então, os primeiros dois, ou seja, formato e também definição de materialidade, são os dois que estão gerando... que estão os maiores desafios. E aí, com isso, vamos para o terceiro. Então, a terceira pesquisa, sua empresa vai ter que reportar informações ESG conforme quais os requerimentos. Então, sua empresa, você acha que está sendo pego dentro de quais requerimentos da norma, que temos uma série de requerimentos de reguladores que requerem publicação do relatório ESG, perguntando, no seu caso, qual norma que você está sendo coberto? Seria pela norma do CFC, do requerimento do CFC do relatório seria a norma da CVM, seria a norma da Bacen, aí seria a norma europeu, seria a norma do SEC, ou por estar na cadeia de valor das empresas acima, ou por definição da própria empresa, ou seja, a própria empresa definiu por competitividade que ela quer apresentar esse relatório ESG nesse novo padrão. Agora, os dois aqui destacadamente maiores são empresas sujeitas à norma do CFC, ou seja, e CVM, ou seja, quem não está na CVM vai ser pego pela norma do CFC. Então, esses dois são, por longe, aqueles dois que estão puxando a fila aqui. Agora, é interessante que tem tão poucos votos para a Bacen, porque, em tese, as empresas, as instituições financeiras maiores vão estar sendo requeridas também pela norma da Bacen. E aí tem bem menos votos para as demais. Ou seja, a grande maioria estão na norma CVM ou na norma da CFC, que abrange todas as outras empresas. Aí, quais desafios na preparação de informações ESG? Então, aqui, em termos de desafios na preparação, se você considera a consistência das divulgações com as demonstrações financeiras, a reconciliação das práticas do relatório ESG com as práticas contábeis, a divulgação e reconciliação das diferenças com os dados das demonstrações financeiras. Muitas vezes tem diferença de base de preparação, de publicação junto com as demonstrações financeiras para conseguir preparar e passar por seguração até a data das demonstrações financeiras. Aí tem a cronograma de preparação e seguração,
o F seria o processo decisório sobre o relatório ISSB e DFs alinhados para você ter um processo interno para que as decisões são tomadas de forma consistente referente a temas de ações financeiras e o relatório ESG. E G não tem processo de alinhamento e H não sei responder. Então, aqui tem bastante voto para todos. O que tem um pouco mais de voto é a consistência entre relatório financeiro e relatório ESG. E também na reconciliação das práticas, nas práticas no relatório ESG, nas práticas contábeis. Mas também nós temos votos para os demais. Também tem divulgação da reconciliação, publicação junto com os DFs, o cronograma e o processo decisório também. Então, tem vários desses itens representando desafios. Vamos para a última pesquisa de aquecimento. Começando o processo de governança na preparação das informações ESG. Então, em termos de governança, nós temos a opção A, que é alinhamento como governança das demonstrações financeiras, ou seja, tem o CFO e o comitê de auditoria liderando a parte de governança e o controller. Nós temos a opção B, responsabilidades claras do conselho e comitês nos estatutos. Se tem escrito nos estatutos, claramente as responsabilidades. Tem C, descrição coerente da missão, governança e desempenho. E G, governança sobre o processo de implementação, ou seja, as definições claras do cronograma de responsabilidade de implementação. F, asseguração razoável sobre os dados dos anos anteriores, ou seja, já tem asseguração sobre os dados comparativos dos anos anteriores para entender o processo de asseguração. O G, alinhamento das principais decisões com o auditor externo. E H, revisar os KPIs de longo, médio e curto prazo. Ou seja, tem uma revisão crítica dessas informações e não sei responder. E aqui, o que está ganhando aqui é alinhamento com as demonstrações financeiras. Então, é interessante que tem um grande volume de votos para isso. Tem também responsabilidades claras do conselho dos comitês. Temos que é governança sobre o processo de implementação e definições claras sobre cronograma e responsabilidades. Legal. E aí ele cai um pouco para a descrição do conteúdo e a missão. Para F, que é a asseguração razoável dos anos anteriores. Então, vamos ver eles fazendo isso. E tem também o G, alinhamento das principais decisões do auditor externo. E H, que é a revisão dos planos KPI. Isso é importante que agora esses planos KPI eles vão ter uma divulgação de transparência muito maior dentro desse novo modelo do relatório. Então, vamos ver que isso está sendo revisitado. Legal. E aí, com isso, e aí, muito obrigado para todos os que votaram. E com isso, vamos para Jéssica. Jéssica, está com você. Obrigada, Kira. Bom, pessoal, acho que aqui a ideia, primeiro, é a gente falar um pouco aqui a nossa agenda de hoje. Então, a gente vai começar falando um pouco do que tem de lei e regulamentação no Brasil. O Kiran já deu aí alguns indicativos, né? Já falou praticamente todos, mas a gente vai repassar um pouquinho mais detalhes aqui. Como tem bastante dúvida em relação ao reporte de sustentabilidade, eu achei legal trazer um dos nossos guidance que fala sobre os 4 passos para reportar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí a gente passa para falar um pouco dos desafios também. Então, a gente tem alguns itens aqui que a gente já tem conhecimento que são os principais desafios que a gente ou ouve de clientes ou a gente mesmo está tendo esse desafio. Como o Kiran comentou, eu faço parte de um grupo global da PwC que está desenvolvendo o primeiro reporte de sustentabilidade, que vai ser um exemplo, né, que os clientes podem usar. Então, quando a gente está fazendo esse exemplo, é um exercício que a gente também consegue perceber alguns dos vários desafios que vão ser enfrentados pelos clientes quando fazendo os relatórios, né? E, por fim, um item muito importante é a questão de publicações, onde a gente pode encontrar mais informações. Então, eu trouxe tanto publicações PwC quanto as publicações do FRS. E aí, essas publicações, elas cobrem tanto a parte do ISSB quanto do CBPPS, que eu vou explicar um pouquinho melhor para quem ainda não sabe o que é cada sopa de letrinha que está aqui. Aí, pelo menos hoje, a intenção é essa sopa de letrinhas ficar mais clara aí na cabeça de todo mundo.
Então, começando aqui, como o Kiran até comentou, né, a gente tem o CBPPS, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Ele foi criado em 2022 e, basicamente, sendo bem simplista, que acho que todo mundo já sabe que o FRS é quem emitia, a FRS Foundation emitia as normas contábeis, ele criou ali o ISSB, uma segunda parte, para poder emitir as normas de sustentabilidade. Então, o que o Brasil fez? Aqui no Brasil, a gente já tinha o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, então a gente fez o mesmo procedimento que a ASB fez lá fora, que a FRS Foundation fez lá fora. Então a gente também criou um CBPPS, que é o ISSB, e a gente aqui no Brasil está literalmente fazendo a tradução do que foi emitido internacionalmente. Então a norma internacional de sustentabilidade é o ISSB que emite, né, que é a FRS Foundation, e a gente já tem, vocês já devem ter ouvido falar do S1 e do S2, e agora a gente tem também aqui no Brasil, foi emitido em outubro, se eu não me engano, acho que foi 29 de outubro, coloquei aqui na apresentação, isso, 29 de outubro, foi emitido aqui no Brasil a tradução, não vou chamar só de tradução, porque é efetivamente a norma brasileira agora de sustentabilidade, que a gente já tem aí o CBPS 01 e o CBPS 02. O legal aqui é o quê? Quem já está seguindo, porque a gente já tinha a norma da CVM, vou falar sobre isso também, a gente já tinha a norma da CVM, que já falava que as companhias abertas tinham que seguir o IFRS, né, que é o ISSB, o S1 e S2, CFC também falava que tinha que seguir o S1 e S2, e agora a gente tem aqui no Brasil CBPS 01 e 02, que são dual compliance com o IFRS, ou seja, a gente tem a mesma norma sendo aplicada internacionalmente e aqui no Brasil. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Se eu não me engano, o Brasil foi o primeiro a falar que estava, né, queria aplicar as normas do ISSB, então isso também foi um ponto super relevante para a gente, no mercado como um todo, acho que globalmente. Hoje, se eu não me engano, que já está público e certo, tem várias, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas que estão aplicando mesmo a Turquia, o Brasil, claro, né? A Turquia e a Austrália, então acho que a gente está numa posição super interessante aí em questão de mercado, de como a gente está se posicionando quando a gente fala de sustentabilidade. Então, começando, a gente tem o CBPPS, pensando em quem emite a norma. Quando a gente fala de reguladores, a gente tem a CVM, que é para as companhias abertas, né? Eu vou falar aqui quais são as resoluções. A gente tem o CFC, que são para aquelas empresas que são fechadas, e eu acabei esquecendo um slide aqui, eu reparei agora, que é a parte do Bacen, que foi a CMN que emitiu a norma, mas eu vou falar aqui para vocês também, porque eu já sei de cabeça de tanto que eu já falei sobre isso. Então, começando aqui pelas companhias de capital aberto. Companhia de capital aberto está sujeita a CVM, tem lá a resolução 93, que foi emitida em outubro de 23, e que já falava que tinha que seguir o relatório, a emissão de relatórios no padrão ISSB. O que estava nessa resolução, né? Que a partir desse ano, de 2024, a gente teria a adoção voluntária, que as companhias poderiam emitir o relatório de sustentabilidade. Inicialmente era até maio, mas a gente já teve mais uma resolução que deixou aí o prazo estendido até 9 meses, então, eu estou falando maio pensando em calendário de companhias 31/12, tá? Mas a resolução mesmo falava 5 meses após o encerramento do exercício, e agora fala 9 meses após o encerramento do exercício. Então, tem essa opção das companhias fazerem essa adoção voluntária nesse primeiro ano, 2024, e também em 2025, e aqui a asseguração é limitada. O que a gente tem de público, não sei se Colombari, Kira, Melissa, se vocês sabem de mais alguém, mas que eu saiba, a gente só tem 2 companhias hoje no mercado que já deixaram público que estão fazendo adoção voluntária, que são a Vale e a Renner. Não sei se alguém sabe de mais alguma no Brasil que fez algum... Acho que foi feita uma pesquisa acho que foi a Brasca que fez, que indicou que talvez tem várias que estão pensando, acho que era 38 empresas pensando em antecipar, mas que tem anunciado formalmente, acho que são só esses 2. E aqui, pessoal, se alguma dessas 38 está aqui com a gente hoje, eu acho que é muito interessante, eu indicaria essa adoção voluntária. Claro, vai dar trabalho, vai ser muito intenso, mas vai dar trabalho em 2026, quando é a adoção obrigatória. E quando a gente está num ambiente de adoção voluntária,
o regulador ele tem um apetite diferente ali, né? Acho que esses primeiros 2 anos a intenção é mais aprender juntos. Acho que a margem, não vou falar margem de erro, mas eu vou falar margem de aprendizado é muito maior aqui nesses primeiros 2 anos. Então acaba sendo interessante ter a adoção voluntária, mas, claro, né, cada companhia faz a sua avaliação ali do que ela tem de custo-benefício para fazer a adoção voluntária. Aí, continuando, então, que eu comentei, a partir de 2026, exercício de 2026, aí sim vai ser adoção obrigatória, e aí no primeiro ano a entrega vai ser até a data do formulário de referência, e a partir do segundo ano, ou seja, 2027, vai ter que entregar o relatório de sustentabilidade junto com a DFP. E aqui uma grande diferença em relação à adoção voluntária também que a gente vai ter é a questão que a asseguração não vai ser mais somente limitada. A gente vai ter uma asseguração razoável e a gente tem uma norma para ser emitida, né, a ISSA 5000, que também vai aí mudar um pouco dos procedimentos de auditoria. Não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que vai ser muito interessante a entrevista que a gente vai ter com o Colombari, tem umas perguntas interessantes sobre o tema, então não vou entrar tanto nesse assunto ainda, mas eu acho que aqui é mais um ponto da questão da adoção voluntária, né? Que na adoção voluntária a gente ainda tem ali a asseguração limitada, que é um nível bem menor. Vamos fazer um paralelo aqui com a auditoria, que a gente está acostumado, revisão trimestral. Eu diria que a asseguração limitada é, entre aspas, a sua revisão trimestral da demonstração financeira, e a asseguração razoável é a auditoria da sua demonstração financeira. Então, a gente está aqui falando de níveis bem diferentes para quem está acostumado com auditoria, níveis bem diferentes de requerimento do auditor. Outras resoluções que a CVM emitiu. Então, teve a resolução CVM 217 e 218, que essas foram para tornar obrigatório a aplicação do CBPS 01 e 02, que, como eu comentei antes, era só o ESSB, e agora a gente tem também o CBPS já em português, o que é super legal, né? Acho que mostra realmente quão engajado no tema o Brasil está. E a resolução 219 foi só para alterar ali aquele período que eu falei no começo também, que inicialmente era de 5 meses e agora é de 9 meses, para entregar, né, o relatório de sustentabilidade. Eu deixei aqui um comentário no final aqui, que a CVM está particularmente focada em greenwashing e na consistência com as demonstrações financeiras, e eu diria que não é nem só a CVM, acho que os próprios investidores, os auditores, acho que vai estar todo mundo muito focado em greenwashing. Acho que todo mundo tem aqui, pelo menos já ouviu falar, né, que é quando a companhia está ali divulgando coisas que não são exatamente o que ela está fazendo, ou às vezes até tem uma intenção boa por trás, mas não é exatamente seguindo o que deveria ser seguido. Então, o greenwashing é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado, a companhia tem que avaliar isso muito bem para não ser caracterizado como greenwashing, o que ela esteja divulgando, né? E a questão da consistência com a demonstração financeira, que é uma questão que vai também ser muito olhada aí pelos auditores, pela CVM e pelo mercado como um todo. Falando de CFC, a resolução do CFC, ela tem um requisito completamente igual, semelhante, vou usar a palavra que eu coloquei na apresentação da CVM. A diferença é a aplicação, né? Que a CVM aplica para as companhias abertas e o CFC se aplica para aquelas empresas de capital fechado. Então, é isso que a gente tem de CVM e CFC. E aí, falando de Bacen, o Bacen também emitiu a regra, a data do Bacen, se eu não me engano, não tem aqui agora na apresentação, porque eu mesma não incluí, mas o primeiro ano é para as empresas que estão numa categoria que é chamada de S1 e S2. Eu não sou de bancos, então, quando eu vi essas categorias S1 e S2, até tive dúvidas. Falei, estão falando da norma, estão falando do que, mas são categorias, quem é de banco entende, né, essas categorias. E aí seria de 2026. Pode falar, Kira. Isso. Acho que eu vou colocar aqui que uma das publicações que a gente colocou era o link para a publicação do Bacen. Deixa eu só achar aqui. Isso. Ali, ó. Resolução 5185. Isso, pronto. Isso. Então, essa aqui é a publicação do Bacen. Mas, basicamente, o que fala é isso, né? Que essas categorias S1 e S2 dos bancos têm que adotar até 2026 e as demais têm que adotar em 2028. Então, é um cronograma diferente, mas a norma a ser aplicada é a mesma, né? Então, vai ser aplicado ISSB, que é a mesma coisa de CBPPS. Então,
a base do relatório vai ser a mesma, mas a aplicação vai ser feita de uma forma diferente. Então, é aquilo que no começo o Kiran estava falando, né? Acho que não tem como a gente pensar que eu não preciso me preocupar com sustentabilidade, eu sou uma companhia de capital fechado. Tá bom, você tem ali o CFC. Eu não preciso me preocupar porque eu sou um banco, eu tenho um mercado muito específico. Tá bom, você tem ali a CMN, o Bacente falando que você tem que fazer. Eu não sou nem um banco, eu não sei porquê, mas eu não estou no CFC. Avalia se você não está na cadeia de valor de alguém que está caindo nessas. Então, assim, pessoal, de verdade, parabéns para todo mundo que está aqui nesse webcast hoje, porque é impossível não se conectar com sustentabilidade, não entender o que está acontecendo, porque eu acho que vai ser impossível uma companhia que não vai ser afetada de alguma forma. Então, assim, acho que mensagem inicial, ao invés de eu deixar lá para o final, Kiran, hoje eu estou dando a mensagem no meio da minha apresentação, mas depois eu repito lá na frente. Acho que é muito interessante que vocês estão aqui, que vocês estão tentando entender e espero que a gente esteja contribuindo para isso. Vou continuar aqui passando mais informações para vocês, mas realmente acho que não tem muito, só da gente ver todos os reguladores que a gente foi falando aqui, as publicações, não tem muito como, entre aspas, aqui fugir, né? Todo mundo vai acabar sendo impactado aí pelas novas normas. E aí, falando em normas, né, a gente tem uma lei que foi emitida dia 12, aprovada dia 11, agora de dezembro, super recente. Eu li realmente para fazer a apresentação, tenho que me aprofundar mais, mas basicamente o que a gente tem aqui, né? Então, essa lei, ela é uma lei que, primeiro, está estabelecendo, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases do Efeito Estufa. Então, o Brasil ele era um mercado não regulado para quando a gente fala de emissão de gás carbônico, né? E agora a gente tem um mercado, a gente ainda não tem um mercado regulado, mas a gente está criando esse mercado regulado, né? Então, o principal objetivo é realmente o incentivo, né, para poder reduzir essa emissão dos gases, que são um dos principais pontos aí que a gente tem que melhorar para poder atingir o que a gente está esperando de atingir aí de objetivos para poder não ter aí o nível que a gente está vendo de aquecimento global. E aí, quando a gente pensa aqui no quadrinho 2, nas principais características, basicamente o que está sendo criado é o quê? Vai ser criado um limite, acho que o Kiran até comentou isso, né? Então vai ter um limite ali de quanto que você pode emitir de gases. Então, aquelas empresas que elas não emitem um superior àquele limite que foi estabelecido, elas vão poder vender o excedente para aquelas empresas que elas precisam comprar esse excedente porque elas passaram daquele limite. Então, vai começar a ter uma comercialização realmente. Então, tem até um nome, né, específico que vai ser Cotas Brasileiras de Emissões, que são CBEs. Então, essa parte, essa questão de a gente ter um mercado onde tem um limite, onde vai ser avaliado quais empresas podem vender esses créditos, quais empresas vão comprar, é uma novidade muito grande. Acho que vai ter aí toda essa questão de a gente entender o passo a passo de como que vai ser aplicada essa lei. Um ponto importante aqui é que algumas operações vão estar excluídas do escopo e, por fim, pensando em fase de implementação, não vai ser uma implementação assim, emitimos a lei, então a partir de agora está valendo e já tem um limite. Não, ela tem, acho que, se não me engano, 5 fases e vai ser um período de alguns anos para as empresas poderem se adaptar. Então, a gente vai ter aí o acompanhamento de cada fase para a gente poder chegar aí e falar que realmente temos um mercado completamente regulado e que todas as empresas já estão aí seguindo tudo que está aqui na lei que foi recentemente emitida. Melissa, não sei se você quer comentar alguma coisa, você tinha falado que queria comentar alguma coisa em relação à lei, então vou deixar aqui um espaço aberto para a Melissa contribuir aí também para o conhecimento de todos. Obrigada, Jéssica. Então, vocês me ouvem, pessoal? Sim. Sim. Sim, obrigada. Então, pessoal, a importância dessa lei, e aí a gente poderia fazer um webcast só sobre ela, né? Mas eu vou comentar aqui em 1 minuto para não tomar o tempo. A gente já tem programado para fazer isso. Então tá ótimo, então tá tudo resolvido. Mas só para a gente dar um pouquinho de cor, por que estamos trazendo este assunto, né? Este assunto é basicamente o marco regulatório do mercado regulado de carbono no Brasil. Então, se a gente pensar globalmente, o mercado de carbono representa aí algo entre 280 a 300 bi de dólares globalmente, do que o mercado voluntário representa menos de 1%.
né? E no Brasil, até então, a gente só tinha um mercado voluntário, cuja due diligence é muito complicada, os projetos são escassos, eles não são necessariamente tradáveis, né? Ou seja, os créditos não são necessariamente rastreáveis e comercializáveis, né? Então, com este marco regulatório, o que se cria? Se cria um sistema de cap and trade no Brasil que representa a introdução do mercado regulado de carbono, assim como a gente tem na Europa e em outros países. Né? Então é muito importante isso. Obviamente não vai ser implementado da noite para o dia, por isso que a Jéssica falou, tem 5 fases de implementação, né? A primeira delas é o reconhecimento dos créditos para depois se implementar realmente o sistema de cap and trade. Né? E conjuntamente a isso, gente, saiu também no dia 12 de dezembro a norma brasileira de contabilidade que define os créditos de carbono, os allowances, juntamente com os CBIOS, que é a CTG 10. E a CTG 10, ao contrário da NBC-TG 39, que é a norma anterior, que tinha colocado créditos de carbono como ativos financeiros, coloca contabilmente os ativos de carbono ou como intangíveis ou como estoque, né? Que é o que efetivamente as empresas já estão fazendo. Né? Então, a gente tinha gerado uma jabuticaba lá atrás, a gente desfez a jabuticaba agora, neste momento, juntamente com o marco regulatório do mercado regulado de carbono no Brasil. Então, um passo muito importante. Todo mundo que trabalha com carbono estava esperando aí ansiosamente pela sanção desta nova lei. Era isso que eu queria comentar, gente. Muito obrigada. E isso, se poderia, até se eu complementar, acho que muda também o mindset das empresas, porque até então as empresas não tinham limite de emissão de carbono. Agora as empresas vão ter uma lei que vai restringir quanto de emissão que poderiam fazer. Então, acho que o foco em termos do tema de emissões acaba sendo regulatório, acaba sendo criando um grande foco. Isso a gente colocou aqui nas publicações tanto a lei quanto a norma de prática contábil sobre a contabilização dos créditos, que agora vai virar foco de bastante discussão. Obrigado. Obrigada, Kira. Obrigada, Melissa. Isso aí. Bom, antes da gente entrar aqui nos desafios, eu achei legal também trazer esses 4 passos. Eu vou falar sobre a publicação de onde eu peguei esses 4 passos. Então, assim, quando a gente pensa em reportar um relatório de sustentabilidade, primeiro ponto que tem que ser avaliado é qual framework eu estou. Eu estou seguindo a SSB, eu estou seguindo a EFRAG, eu estou seguindo o Bacen por algum motivo. Então, assim, a gente tem que avaliar onde eu me encaixo nessas vários reguladores que a gente acabou de falar. E como que eu vou saber? Você vai ter que avaliar primeiro região. Estou aqui no Brasil, então, no mínimo, eu vou ter que avaliar as leis aqui no Brasil. Mas também, se você está, por exemplo, tem operações na Europa, então será que eu também estou sendo pego por alguma questão do EFRAG? Então, assim, são muitos pontos que tem que ser avaliado aqui. E aqui, além de determinar, né, em qual framework você vai publicar, você também tem um benefício de que, pelo menos, que até o Kiran comentou no começo, a interoperability. Não sei falar nem inglês nem português, mas eu sei o que é. Basicamente, gente, é o quê? Principalmente quando a gente fala de SSB, CBPS, completamente. Estão iguais, podemos ficar tranquilos. Quem está pensando em SSB, CBPS, estamos tranquilos. Quando a gente fala de normas europeias, né? Aí o CSRD, que é o EFRAG, aí a gente está falando o quê? Eu vou ter que avaliar quais são as diferenças da norma internacional com a norma que a gente tem na Europa. Aí tem algumas diferenças, mas também tem muitas semelhanças. E tem um documento muito legal do FRS Foundation, né, que fala sobre isso, a interoperabilidade. Acho que eu falei certo agora. Então, tenho em mente esses pontos. Determinar qual framework e também avaliar como você pode usar dos benefícios do que está ali igual, parecido, mas também lembrar que tem que avaliar o que é diferente para poder atingir o que é necessário em cada framework. Estabelecimento da entidade que reporta.
que é o Reporting Boundary, né? Quando a gente estava pensando ali só no ISSB em inglês. Eu até tive que pesquisar no CBPPS para ver como que estava escrito em português. Eu fiquei, gente, como eu falo Reporting Boundary em português? Mas, enfim. Aqui é aquele momento que tem que definir quais operações, quais ativos, quais relações de negócios vão ser considerados quando você está reportando. E aqui inclui também a cadeia de valor, que é aquela parte que a gente fala que é a mais difícil de determinar, porque aí não é só as suas subsidiárias, exatamente o mesmo reporting que eu faço para demonstração financeira, aí é quando você tem que avaliar fornecedores, então tem aí uma questão começa a ser mais complicado, não é tão simples quanto exatamente a demonstração financeira, não, tem ali alguns julgamentos a serem aplicados. Determinação de materialidade. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto, porque eu acho que materialidade é um assunto bem relevante, porque a materialidade é o que vai determinar, né, o que vai ser divulgado. Então, acho que aqui é bem importante entender, eu vou falar sobre isso, mas que a materialidade, ela não é um número, né? A gente não vai achar lá que é um percentual da receita, que é um percentual, não existe isso, né? A definição de materialidade, ela é muito mais o que é relevante para a tomada de decisão ali dos investidores. Então, não é tão simples determinar a materialidade, mas a gente tem aqui que, então, ter um assessment muito relevante quando a gente fala de materialidade, porque é com base nessa materialidade que a gente vai identificar ali quais são os riscos e oportunidades que vão ser divulgados. E, por fim, o último passo, o mais fácil, brincadeirinha, preparar as divulgações requeridas. Mas se a gente for pensar que a gente já passou pelos outros 3, a divulgação vai ser difícil, tem que ler a norma, mas se eu já identifiquei os riscos e oportunidades, se eu já fiz todo o processo anterior, a preparação da divulgação com base na norma e as discussões vai ser difícil, não vai ser fácil, envolve controles, envolve processos, mas, assim, acho que é um passo a passo, né? A gente tem que seguir cada um desses passos para chegar nesse último e conseguir preparar a divulgação como ela tem que ser. Aí, aqui, pensando um pouco no que eu falei, né? Essa questão dos múltiplos frameworks, eu achei legal trazer só para lembrar, né? Então, a gente tem os 3 principais, né? Que é o ISRS, que a gente tem que é o CSRD, que é o da Europa. Então, aqui, toda a União Europeia tem que seguir o ISRS. Quando a gente pensa na norma internacional, aí a gente tem o ISSB, que eu já falei bastante, que é a mesma coisa aqui no Brasil do CBPPS, e a gente tem também a norma da SC. Eu até vi que tem uma pergunta aqui em relação à norma da SC, porque realmente a norma da SC de clima, né, a gente teve lá em março desse ano a publicação da norma, estava todo mundo super animado, e aí menos de um mês depois a gente teve a ordem suspendendo a regra e, sinceramente, com as eleições, né, com o novo presidente dos Estados Unidos, a expectativa é que a gente não tenha grandes novidades em relação à sustentabilidade no futuro tão próximo nos Estados Unidos. Mas o que acontece aqui, tá? Eu não diria que, então, se eu estou só no ambiente dos Estados Unidos, eu posso ficar tranquilo porque eu não tenho norma da SC, então eu não vou publicar nada. Não, por tudo que a gente já falou, né? Primeiro, empresas brasileiras vão ter que fazer porque a gente está aqui nesse ambiente também. E também tem a questão que eu falei de se você está na cadeia de valor de alguém que reporta. E outro ponto muito relevante que é o seguinte, né? O mercado como um todo, global, está interessado em ter essas informações. Então, se as empresas não fazem algum tipo de divulgação, o investidor ele pode questionar de forma bem ativa, né? Então, acho que aqui, apesar de não ter uma regra da SEC exigindo a divulgação, o mercado vai esperar que a empresa faça algum tipo de divulgação. Então, acho que aqui é uma mensagem do tipo, a gente tem aqui todos esses 3 principais, sendo que da SEC está um pouco mais parado, mas acho que mesmo não tendo, a gente vai ver, sim, divulgação das empresas americanas. Não sei, Kira, se você quer comentar alguma coisa aqui ou se eu posso continuar aqui, porque eu estou vendo que o meu tempo está acabando. Não, rapidamente, nos Estados Unidos, acho que o SEC já tem emitido uma série de comment letters sobre as divulgações dos temas climáticos. Então, esse aqui já é um foco do regulador americano, que já vem sendo cobrando essas empresas. Então, as empresas vamos dizer, as informações que eles vão estar produzindo, provavelmente eles vão ter que complementar
informações nos seus relatórios anuais, imagine no setor dos risk factors, na parte das demonstrações financeiras, quem faz em FRS, já tem uma série de temas que vão ter que ser complementados. Então, ou seja, já é um foco de divulgação e vai continuar sendo, e a gente imagina que vai ter uma transparência bem maior sobre esse tema no futuro. Concordo. Pessoal, vou passar rápido em materialidade, vou falar os 2 pontos principais para eu conseguir passar ali pelos desafios. A materialidade, quando a gente pensa na definição, a definição é praticamente a mesma, está super alinhada com a definição de normas contábeis. Então, se a gente vai ver o IAS 1, que é a norma contábil, vai ver a definição aqui, é extremamente parecida. O que tem de diferente, então, o que a gente tem que considerar? Que tem, primeiro, um objetivo distinto. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, o relatório ele vai focar muito mais em risco e oportunidade. E outro ponto, que afetam aquelas perspectivas de curto, médio e longo prazo. E também inclui governança, estratégia e gestão de risco. Então, assim, primeiro, o conceito é o mesmo, mas o objetivo é distinto. Então, a gente tem que considerar isso quando a gente está avaliando ali qual que vai ser a materialidade usada. E no final do dia, a informação também é diferente, né? Que a gente tem no relatório de sustentabilidade, né? Porque o relatório de sustentabilidade, ele vai ter muito mais informações prospectivas, a gente vai estar sempre falando de longo prazo, vai ter ali análise de sensibilidade, vai ter análises qualitativas e estratégicas. Já a demonstração financeira normalmente é ali mais focada em qualitativo e menos em quantitativo, mais em quantitativo e menos em qualitativo. Esse é o grande ponto que eu queria falar de materialidade. Passando rapidinho aqui também, que eu achei essa discussão super interessante, porque como eu estava falando, né, que eu estou participando do grupo que está fazendo o reporting a ilustrativo, que a gente chama de ilustrativo, o relatório de sustentabilidade que a gente está fazendo para os clientes poderem usar. Uma das dúvidas que eu tive foi, quando eu estou identificando os riscos, principalmente riscos que oportunidades não é aplicável, eu considero só o risco, ou seja, eu tenho que divulgar todos os riscos, se eles forem materiais, ou se eu tenho um risco, mas eu também tenho uma atividade ali, um planejamento que eu já posso mitigar aquele risco, eu não preciso divulgar mais o risco, porque no final do dia o meu risco já está mitigado. Ou seja, teve uma dúvida que foi levada para a Technical Issues Group, que é um grupo que a gente chama de TID, que a dúvida foi exatamente essa. Eu achei legal porque era uma dúvida que eu tinha também, imagino que muita gente vai ter quando estiver divulgando, então achei legal trazer aqui para vocês. A dúvida, na essência, quando eu estou identificando os riscos que vão ser divulgados, eu considero eles bruto, ou seja, antes de considerar qualquer tipo de plano de mitigação, atividade de mitigação, ou eu considero líquido, ou seja, se eu tenho um risco, mas eu tenho um plano de mitigação que mitiga aquele risco, eu não preciso mais divulgar nada. Basicamente, eu vou direto aqui na conclusão do staff. O staff é como a gente chama os membros que discutem esses pontos no ISSB, exatamente nesse grupo no TID. Eles falaram que não está prescrito, então realmente eu pesquisei na época, eu também não achei nada claro no S1 ou no S2, quando a gente está falando de clima, mas assim, claro, não está claro por quê? Porque tem que ser aplicado o julgamento. E aí vai ter que avaliar os fatos e circunstâncias. E aqui os fatos e circunstâncias é muito mais a questão do quê? Você tem um plano de fazer uma mitigação que vai demandar muito dinheiro, que vai demandar muito esforço, que vai demandar muito tempo, ou você já tem ali um plano realmente que já está ali. Então, assim, vai depender o quê? Eu tenho um risco que eu mitigo de forma muito fácil, realmente talvez eu não preciso divulgar aquele risco, porque eu tenho um plano muito claro, então vai ser um julgamento da administração. Ou não, eu tenho um plano, mas esse plano vai demandar milhões, esse plano vai demorar anos. Então, assim, só o esforço que a companhia tem para fazer esse plano já indica o quê? Eu vou ter que divulgar bruto esse item, porque eu vou ter que falar que eu tenho um risco e que eu tenho um plano de mitigação. Então, esse ponto especificamente, eu queria lembrar, trazer, porque quando vocês começarem a fazer, provavelmente vocês vão ter essa dúvida. Aplica julgamento, avalia a questão da relevância e materialidade, como sempre,
não está prescrito, mas tem que ter, vou chamar aqui entre aspas de bom senso, vai. A gente tem que lembrar que tudo que a gente está divulgando é na perspectiva do investidor. Então, um ponto que foi muito falado nessa reunião, eu assisti essa reunião via a ata também. Eu esqueci de colocar o link aqui, mas eu posso colocar aqui, o link dessa reunião. Foi a questão de que a materialidade, a relevância da informação, ela é sempre considerada na perspectiva do usuário externo. Então, mesmo que a companhia fale, isso não é material, não precisa divulgar. Será que o seu investidor não entende que isso é material e relevante? Ele gostaria de ter essa informação, que você tem um risco e que você tem um plano de mitigar esse risco? Então, tem que ser sempre na perspectiva do usuário externo e não na perspectiva da companhia. E se eu aplico um julgamento muito relevante, eu tenho que divulgar, porque a norma também tem aquele catch-all que a gente chama, né? Pega tudo. Fala que se você exerce um julgamento significativo, você tem que divulgar. Então, se for tão significativo assim, você acaba divulgando o bruto de qualquer forma. Kira, infelizmente eu gastei meu tempo discutindo tudo, eu não sei se a gente vai conseguir passar aqui os principais desafios, mas os principais desafios é basicamente o que a gente foi falando aqui na questão das publicações e eu fui trazendo. Talvez eu passe aqui rapidinho ou a gente vai para as entrevistas, como você preferir. Isso, acho que vamos para entrevistas, aí todo mundo vai ter acesso aos slides de qualquer forma. E aí eu só queria falar uma coisa antes, vou pular para publicações, que aqui é muito interessante para explicar para o pessoal. Desculpa, vou usar 2 minutos da entrevista. Pessoal, esse slide, por favor, acessem. Aqui estão os links. Então, esse primeiro slide, Viewpoint Navegador Contábil, são as publicações da PwC. A primeira é o Sustainability Reporting Guide, que o Kiran falou. Super interessante. Quem aplica ISSB, quem aplica a norma europeia, quem vai aplicar SEC. Tem tudo aqui muito, muito claro, assim, eu sei que, tá fazendo propaganda porque é da PwC. Não, eu tô fazendo propaganda porque eu usei para poder fazer essa ilustrativa que eu tô comentando e me ajudou muito, então super indico, acessem esse link, tá super legal, realmente ajuda bastante. As outras publicações também são ótimas, são publicações menores, mais focadas, assim, são 10 páginas, 9 páginas, para poder falar de alguns temas específicos. E para quem prefere ver, é claro, tudo isso infelizmente é em inglês, tá? Quando a gente fala de Viewpoint, e assim, cliquei no link, pede um registro, pessoal, é de graça, é só vocês colocarem e-mail, criar uma senha, todo esse material aqui é de graça. Tem alguns materiais restritos mesmo, mas esses que a gente coloca aqui para vocês são de graça, vocês só precisam se registrar e vocês vão ter acesso. Aqui do lado direito tem também o navegador contábil que foi emitido no Brasil em português, então super interessante. Por fim, tá vendo como eu não estou fazendo propaganda só porque eu sou da PwC? IFRS Foundation, o site deles está sensacional também, tem muito material interessante. Eu colei até direto a página para vocês entenderem como funciona. Então, assim, essa é a página inicial, já vai em IFRS Sustainability, que é onde eu estou ali vermelhinho, acho que eu não consigo clicar, mas dá para ver ali. E aí, se você vê Using the Standards no canto superior direito, tem Application Support, Knowledge Hub, eu coloquei aqui os links também para vocês, mas assim, Education, Membership Licensing, tem vários materiais, as normas estão aqui, eu super indico, quem quer, onde eu consigo material? Sem dúvida, no próprio site da IFRS Foundation vocês vão encontrar muita informação. E tem também aqui o site do CBPS, que é esse último quadradinho branco aqui no canto inferior direito, que a gente tem os pronunciamentos em português e também alguns materiais educacionais. Deixei o link aqui para vocês. Então, assim, vale a pena olhar esses 2 slides, clicar, ver o que tem. Com certeza vocês vão tirar proveito dessas leituras, vai valer a pena. Desculpa que eu roubei 5 minutos aí das entrevistas, que eu estou super interessada em ouvir também. Obrigada, pessoal. Espero ter contribuído aí para vocês com esse assunto super relevante. Obrigada, Kira. Obrigado, Jéssica. Agora, Melissa está com você. Bom, Kiran, muito obrigada. Vocês me ouvem, pessoal? Sim, tranquilo. Sim? Ok, obrigada. Eu sempre pergunto porque de vez em quando cai aqui a minha conexão, gente, aí eu não consigo reconectar no mesmo momento. Então, vamos agora conversar com o Maurício Colombari, o nosso líder aqui da área de sustentabilidade ESG da PwC. E aí, Maurício, trazendo um pouquinho a questão da normativa ISSA 5000, né, ou
ISA 5000, que é a nova normativa de asseguração para relatórios ESG. Essa normativa é, a princípio, obrigatória a partir de 2027. Né? Mas ela poderá ser aplicada já em 2026? Os trabalhos do auditor em 2026 já devem considerar esta nova normativa? Acho assim, né, Melissa? Qualquer permitido pela norma aplicar antecipadamente, sim. A resposta é que sim, pode ser aplicado antecipadamente, mas sempre, né, a aplicação antecipada dessas normas, ela requer uma série de cuidados, e principalmente aqui no Brasil, tem toda a questão de tradução, né, e normalmente quem é responsável pela tradução da norma é o próprio IBRACON, mas depois quem vai publicar a norma local é o CFC, e então depende, né, de todo esse processo para a norma estar disponível aqui para os auditores, né, aqui no Brasil. E também tem toda uma questão das próprias firmas de auditoria, né, que tem também os seus processos internos. Então, obviamente, não é uma equipe ou outra, né, que pode fazer isso, tem que ser normalmente definido em conjunto uma estratégia para a firma no que tange a aplicação antecipada dessa normativa, né? Então, acho que esses cuidados, né, primeiro de acompanhar o que está acontecendo aqui no mercado local, pelo IBRACON, CFC, e depois para as definições individuais das firmas, é fundamental para que, eventualmente, não exista aí algum tipo de inconsistência. Agora, acho que o fundamental é quem vai aplicar a norma conhecer quais são os requisitos para lá na frente não ser pego de surpresa, né? Porque tem uma série de pré-condições que tem que ser aplicadas em relação a sistemas de qualidade, requisitos éticos, sabe? Então, eventualmente conhecer no detalhe, né, para eventualmente pensar o que pode ter que ser feito em termos de adaptação dos processos internos, das metodologias, é fundamental. Enfim, em suma, né, possível mas com uma série de cuidados que, para qualquer norma, né, seja uma norma de auditoria, norma contábil, a aplicação antecipada sempre requer aí uma série de cuidados para que não se pule nenhuma etapa aí que pode depois acarretar em algum problema para a empresa ou para a firma que decidir fazer isso. Perfeito, Maurício. Então, mais um ponto de atenção aí para as companhias que estiverem sendo asseguradas, né, em relação às suas informações ESG, pessoal. Nova normativa de asseguração. E pensando em relação a um primeiro relatório ISSB por parte das companhias, Maurício, quais informações mínimas você esperaria que uma empresa listada apresentasse no seu primeiro relatório ISSB? Assim, né, o primeiro relatório, ele acaba tendo uma série de questões, né, que, enfim, né, como a norma funciona, né? Normalmente a norma coloca já quais são todas as obrigações que as empresas, quais são todas as informações que seriam obrigatórias para as empresas prepararem os relatórios do ISSB, mas normalmente essas normas, né, e a contabilidade não é diferente, agora para a sustentabilidade segue, enfim, mais ou menos o mesmo padrão. A norma também traz algumas flexibilizações, né, e alguns waivers, né, como são chamados, em relação ao primeiro ano, né? Então, citando um exemplo bastante simples, né, Melissa? Da mesma forma que a informação contábil, as informações de sustentabilidade requerem, principalmente quando a gente fala, enfim, de indicadores, tal, que existam as informações comparativas. O que a norma fala é que no primeiro ano de aplicação, essas informações comparativas não precisam ser reportadas. Mas aí é uma decisão da companhia, né? Ou seja, pode aplicar o comparativo ou pode aplicar, se for em 2024, 2025 ou 2026, no primeiro ano de aplicação, pode não ter esse comparativo. Uma outra coisa interessante é a norma requer a divulgação dos riscos e oportunidades para todas as temáticas de sustentabilidade e não somente para o clima, que é aquela que já está coberta para o S2. Mas, mais uma vez, existe uma flexibilização que no primeiro ano de aplicação, eventualmente, se a companhia ainda não tiver feito, né, toda essa avaliação dos riscos e oportunidades de sustentabilidade, ou simplesmente não quiser divulgar num primeiro ano para ter algo um pouco mais faseado, a companhia poderia divulgar somente os riscos e oportunidades relacionados ao clima, né? Então, a forma como eu costumo fazer é o seguinte, né? Ou seja, entender quais são todos os requisitos, né, dentro dos pilares de governança,
estratégia, gestão de riscos e oportunidades, indicadores, metas e compromissos públicos, dentro desses 4 pilares, entender quais são todos os requisitos mínimos que a norma pede, né, e começar lá, enfim, pelo que é mais completo em termos de requisitos de divulgação, e depois ter um olhar para esses requisitos, né? Ou seja, bom, agora eu não entendi o que eu preciso fazer, mas no primeiro ano eu não preciso reportar as informações comparativas. No primeiro ano, eventualmente, eu não preciso reportar todos os riscos e oportunidades de sustentabilidade. No primeiro ano, eu não preciso reportar o meu escopo 3 das emissões. E aí sim, né, sair das informações completas e verificar que tipo de waiver a companhia gostaria de usar, poderia ou gostaria de usar nesse primeiro ano para facilitar a implementação. Acho que o processo não é um processo obrigatório, mas acho que algo que faria sentido, na minha opinião, e que eu tenho discutido com alguns dos meus clientes. Perfeito, Maurício. Eu vou fugir um pouquinho do nosso script, porque a gente tem algumas questões interessantes aqui do público. Então, nós temos uma questão aqui do Márcio de Freitas, da Sabesp. Ele pergunta qual seria a sugestão para avaliar a materialidade do ponto de vista do stakeholder / investidor, né? Então, como que a gente faria para fazer essa avaliação de materialidade do ponto de vista do ISSB? Assim, né? Esse é um tema que a gente poderia fazer só um webcast só para discutir essa temática, né? E todas as nuances que a gente tem de materialidade quando a gente fala de sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de materialidade hoje para os relatórios de sustentabilidade, normalmente a gente tem um olhar para o impacto, né? Ou seja, o impacto de dentro da companhia para fora, qual que é o impacto que a companhia causa nos recursos naturais, por meio da execução das suas atividades, do seu modelo de negócio, quais impactos a companhia causa nos seus colaboradores, na biodiversidade, na sociedade, enfim. Então, é essa abordagem, né, de dentro para fora. E aí, normalmente, as companhias fazem um processo, né, de engajamento de parte. Primeiro, identifica quais são todas as partes, né, que são impactadas pelo processo e realiza esse processo que a gente chama, né, de engajamento de stakeholders e de materialidade, no qual a companhia define quais são os temas materiais do ponto de vista de impacto, né? Agora, o ISSB, e aí, enfim, dando até um passo para trás, lá na Europa, algumas companhias já fazem um processo de dupla materialidade, na qual, além de olhar, né, esse impacto de dentro para fora, olha o impacto de fora para dentro, que é o impacto financeiro, que é entender, né, o que esses temas, né, de sustentabilidade, quais desses temas representam riscos e oportunidades para a companhia do ponto de vista financeiro, né? Ou seja, a dupla materialidade, quando eu olho o impacto, qual é o impacto que eu causo no meio ambiente, nas pessoas, enfim, todas as minhas partes interessadas, e a materialidade do ponto de vista financeiro, né, que é utilizada pelo ISSB, o que esses temas podem causar de impacto financeiro, né, nas perspectivas de uma organização, né? Então, citando um exemplo aqui que foi dado por vocês, do ponto de vista de impacto, se eu falar aqui de, enfim, mudanças climáticas, emissões de gases do efeito estufa, a questão de impacto se eu realizo, né, as minhas operações e que eu tenho emissões de gases do efeito estufa, o meu impacto é quantificar quais são essas emissões e que, de alguma forma, né, a gente sabe, né, que essas emissões vão contribuir. Obviamente, cada companhia, de uma maneira, né, bem pequena, mas contribui, né, por meio das suas emissões com todos os efeitos que a gente está vendo de mudanças climáticas, aquecimento global, aumento da temperatura da Terra. Esse é o impacto, né, de dentro para fora. Qual que seria o impacto de fora para dentro? O Kiran comentou, hoje as companhias podem emitir gases do efeito estufa e, entre aspas, não pagam para isso, né? A partir do momento que eu tenho um mercado, né, organizado de carbono no Brasil, no qual eu vou ter o meu cap and trade, no qual você comentou, Melissa, e se minha atividade for uma daquelas que foram incluídas na normativa, supostamente eu vou ter que, acima daquelas emissões mínimas, eu vou ter que pagar por isso, né? Ou seja, eu vou ter que, eventualmente, comprar crédito de carbono para compensar, enfim. E aí esse é o impacto, nesse caso é um risco de transição, né, que foi introduzido por meio de uma norma, e aí eu tenho que avaliar
qual que é o impacto financeiro, né, que essa nova norma vai causar no curto, médio e no longo prazo, né? Então, qual que é o processo, então, de materialidade, né? É passar por essa avaliação, né, de quais são os temas materiais de sustentabilidade e depois, né, ter um olhar para riscos e oportunidades do que isso pode me impactar de forma significativa e, consequentemente, eu vou ter que reportar, né, esses riscos e oportunidades que podem me impactar. Então, é basicamente olhar para esses temas, né? A norma fala para um olhar de impactos e dependências, né, para identificar quais são esses riscos e oportunidades que são significativos e, com base nisso, eu, de fato, consegui, né, discorrer sobre esses riscos e oportunidades que podem impactar a companhia do ponto de vista financeiro. Acho que esse é um pouco do processo, Melissa. Perfeito, Maurício. E em conexão com a identificação destes riscos e oportunidades, você imagina que as empresas, a esta altura, né, final aí de 2024, estamos iniciando 2025, já devem ter identificado ou estariam identificando neste momento seus julgamentos críticos a serem divulgados no relatório ISSB? Ou o que você tem visto no mercado em relação a este aspecto? Assim, né, a resposta é, idealmente sim, né, ou seja, quanto mais cedo as companhias iniciarem esse processo, melhor, mas a gente tem conversado com, enfim, né, com dezenas de empresas, né, que muitas vezes empresas que são nossos clientes de auditoria, empresas que não são nossos clientes de auditoria, e existe aí uma diferença grande, né, no nível aí de preparação e priorização que essas empresas estão fazendo em relação aos novos requisitos, né, principalmente para aquelas empresas que dependendo, né, da decisão da empresa de antecipar para 24, para 25, ou se utilizar exclusivamente para 2026, eu acho assim, né, se a companhia utilizar, né, agora, mesmo vamos imaginar uma companhia que ainda não iniciou esse processo, né, que seriam aquelas que estariam num aspecto um pouco mais crítico em relação à norma. Iniciando agora no primeiro semestre de 2025, né, todo o processo de diagnóstico, para entender, né, enfim, primeiro onde a companhia está em relação a todos esses requisitos. Existe tempo, né, para que isso seja feito no decorrer do ano de 2025, para que a companhia inicie o ano de 2026, né, que é o ano de reporte dessas informações, em condições de levantar todas as informações, de reportar adequadamente os impactos qualitativos e eventualmente quantitativos desses riscos e oportunidades, tal. Então, respondendo objetivamente, idealmente já deveria estar no processo. Ah, não está. Acho que aí não deveria perder mais tempo, né? Deveria já iniciar já no ano de 2025, né? Porque a gente sabe que, na prática, a gente sabe que o ano acabou, né, Melissa? Mas ter um plano de ação aí em 2025 para que isso possa acontecer. A dificuldade que a gente sabe principalmente para o pessoal da área financeira, até mesmo para o pessoal de sustentabilidade, esses primeiros meses do ano, a vida continua, né? Então, muitas empresas estão envolvidas na preparação tanto das demonstrações financeiras quanto dos relatórios de sustentabilidade para a data de 2024, e a gente sabe que as coisas as prioridades começam a competir, né? Ou seja, aquilo que você tem que fazer no dia a dia e mais essa preparação. Mas aí acho que daqui para frente, né, a partir do ano de 2025, no meu entendimento, não existe mais tempo a perder, né? Acho que as companhias têm que começar a colocar esses planos de ação em prática. Perfeito, Maurício. E aí, em conexão com isso, né, antes que a gente perca aqui a relação das datas, eu tenho uma pergunta da Anne Carneiro, da CINT. Pessoal, vocês poderiam confirmar novamente quando seria o deadline para a adoção das normas recomendadas que foram comentadas? Então, acho que vale a gente voltar, né, e enfatizar, Maurício, aí quais são as datas de aplicabilidade de acordo com a CVM 193. Assim, né, e até aproveitando a pergunta, como ela falou das normas de uma maneira geral, né, normalmente a gente tem falado de 3 grandes frameworks, né? Então, esse principal que a gente está falando hoje, que é do ISSB, que são as normas internacionais, que num primeiro momento são aplicáveis para as companhias registradas na CVM, as companhias abertas. Então, a gente tem um calendário no qual o ano de 2024 e o ano de 2025 as companhias estão no campo voluntário, para antecipar essa adoção com asseguração limitada, e lá em 2026 ela se torna obrigatória para as companhias com registro na CVM, com asseguração razoável. Esse é o primeiro, né? O segundo grande framework, eu vi até que nas perguntas o pessoal está comentando isso um pouco também, né? Que é chamado o CSRD, Melissa, que é o framework europeu, já está em vigor para as companhias abertas europeias,
no ano de 2024, e aí no ano de 2025 entra para um requisito maior, e aí incluindo, inclusive, viu, Melissa, empresas brasileiras que eventualmente têm operações lá na União Europeia, tem filiais e tem subsidiárias na União Europeia, ou tem holdings na União Europeia que controlam operações em outros lugares do mundo. Então, a gente tem uma série de empresas brasileiras que já estão se movimentando para isso. Obviamente, o inverso também é verdadeiro, né? Ou seja, empresas multinacionais lá que têm a sede na União Europeia e têm as suas subsidiárias no Brasil. Então, a norma europeia tem todo um calendário aí de implementação, né, que é complexo, mas linhas gerais, né? 2024 já aplicável para uma série de empresas, principalmente de capital aberto. 2025, um número muito maior, acho que falado um número de 50 mil empresas que vão ter que reportar de acordo com essa norma europeia, considerando tamanho de ativo, faturamento, número de colaboradores, essa coisa toda. E aí também a gente comentou um pouquinho da norma dos Estados Unidos, que é a norma que está suspensa, então aí não vale a pena falar em cronograma, porque quando a norma voltar, se voltar, aí vai ter certamente um cronograma específico. Então, relembrando, né? ISSB voluntário 2024, 2025, obrigatório em 2026. A norma da Europa já está acontecendo para algumas empresas e tem um cronograma aí progressivo em 2025, muitas outras empresas entrando, né? Então, acho que esses grupos, principalmente grupos multinacionais brasileiras, né? Ficar de olho se efetivamente as operações que podem estar lá na União Europeia, tanto holdings ou operacionais, podem estar sujeitas a essa norma para aquele pedacinho, né? E depois para a companhia como um todo. E a norma dos Estados Unidos é aquela que ainda está dentro de um contexto maior de incerteza. Perfeito. Lembrando que a empresa da ANE, né, é capital aberto nos Estados Unidos, então, Anne, o que a gente sugere é que vocês fiquem de olho aí na evolução da norma norte-americana de divulgação climática, né? A gente não espera que saia nesse momento muito rapidamente, inclusive por conta da situação política norte-americana, mas é bom ficar sempre atento, né? Lembrando também, Melissa, que no contexto dessas 3 normas que eu falei, né, mesmo, enfim, tem pessoas que eventualmente estão participando aqui e não estão em nenhum contexto, né? Que a companhia não é aberta no Brasil, não é multinacional de uma empresa europeia e também não tem ações listadas nos Estados Unidos e tal. Mas com esse olhar de cadeia de valor, isso acaba sendo aplicável para quase todas as companhias que eventualmente se relacionem, né, com essas empresas. Então, é sempre, acho que é salutar, né? A mesma companhia que eventualmente é uma companhia fechada no Brasil, tal, mas está acompanhando esse movimento todo porque está inserido num contexto, né, principalmente eventualmente na cadeia de valor, upstream, downstream, de empresas que podem estar sujeitas a essa norma. Então, cada vez mais isso vai ser parte, né, do dia a dia aí de um número maior de companhias. Perfeito, Maurício, exatamente. E aí, uma última pergunta aqui que eu lhe faria antes da gente passar, né, para o Arturo, é em relação aos controles internos para a preparação das informações ESG. Então, em teoria, pela nova normativa de asseguração, a ISA 5000, os auditores são obrigados a analisar essa questão dos controles internos para a preparação de informações ESG. Estes pontos de controle identificados pelo auditor que não tenham consistência passarão a ser reportados aos responsáveis pela governança? Eu acho assim, né? E, Melissa, é sempre importante, da mesma forma que funciona para a auditoria das demonstrações financeiras, quando a gente passar para a asseguração razoável, né? O auditor, no mínimo, tem que fazer um entendimento robusto de quais são os controles que a companhia tem, quais são os sistemas, como é que é o ambiente de controles, ou seja, fazer pelo menos um entendimento para depois definir a sua abordagem de testes, né? Então, da mesma forma que quando faz para as demonstrações financeiras, idealmente, se o auditor conseguir ter um conforto em relação aos controles internos, pode ter uma abordagem de controle e, consequentemente, reduzir o nível de testes substantivos, né? Então, ainda que a companhia não esteja no mesmo nível, e a gente sabe que as companhias não estão no mesmo nível do controle das informações financeiras e sustentabilidade, no nível das informações das demonstrações financeiras, é possível fazer a asseguração razoável, mas aí com um nível, né, com um volume de testes substantivos que, dependendo do tamanho da companhia, pode ser indesejável, né? Então, a gente sempre fala, né, quando a gente tem clientes que têm pedido para a gente fazer esse diagnóstico,
o diagnóstico que a gente faz, além de ter um olhar para o relatório em si, a gente tem todo um olhar para políticas, processos, controles, sistemas, para que essa preparação aqui, né, anterior ao relatório, ande na mesma velocidade, né, do relatório em si, mas a gente sabe que isso vai mudar de companhia para companhia. E aí, respondendo à sua pergunta, quando a gente faz esse trabalho de asseguração, a gente vai, sim, né, emitir aquele mesmo relatório de controles que a gente emite nas auditorias, aliás, a gente já faz isso hoje, né, para os trabalhos que a gente tem de asseguração limitada, né, muitas vezes do ponto de vista voluntário, mas a gente já reporta isso para a companhia, e agora sendo, né, um requisito regulatório, entendo que a gente vai ter também esse mesmo nível de report que a gente tem desses sistemas de controles internos para os órgãos de governança, né? Como a governança é um aspecto super importante dentro da temática de sustentabilidade, isso também vai passar reportado para os níveis apropriados, dependendo aí a organização, como a governança da organização de cada uma das empresas está desenhada. Acho que é isso. Perfeito, Maurício, muito obrigada. Então, pessoal, ponto de atenção aí, né? Informações em ESG passam a ser reportadas do ponto de vista de controles e governança para os órgãos responsáveis aí por controles e governança por parte do assegurador ou auditor. Tá? Então, Maurício, agradeço aí pelas respostas, são 10h17, que eu acho que vamos passar para o Arturo, se o Arturo estiver conosco na linha. Arturo, você nos ouve? Sim, nos escuto. Ok, obrigada. Então, Arturo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Eu não o vejo, eu o ouço. Isso. Arthur, nós não estamos vendo você. Tem a câmera aberta? Sim, tenho câmera aberta. ¿Me escuchan? Okay. Sim. Ah, agora sim. Ah, sim, agora sim. Talvez, Arthur, você quer fazer uma apresentação breve primeiro? Sim, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a PwC pelo convite. Meu nome é Arturo Rodrigues e trabalho como gerente de relações para a América Latina na Fundação IFRS. Infelizmente não falo muito português, mas estou aprendendo. Hoje falarei em portunhol, mas talvez no próximo ano possa apresentar em português. Perfeito. Arthur, o meu portunhol é muito ruim, então vou em português mesmo e vamos nos comunicando, tudo bem? Tudo bem. Então, para começar a nossa conversa, Arturo, o que você tem visto em relação à adoção das normas IFRS S1 e S2 nos vários países? Obrigado, Melissa. La Fundación IFRS, recordemos, publicó las normas S1 y S2 en junio del año pasado. Y a lo largo de estos últimos meses hemos visto que más de 30 jurisdicciones a nivel global han hecho planes para adoptar estas normas en sus marcos regulatorios y en sus legislaciones. La lista de países es bastante interesante porque, bueno, estas 30 jurisdicciones representan aproximadamente 57% del Producto Interno Bruto. También representan más del 40% de la capitalización del mercado global y más de 50% de las emisiones globales de gases efecto estufa. Y dentro de estas 30 jurisdicciones encontramos a países como Brasil, obviamente, pero también México, donde yo estoy, Costa Rica, Chile, Bolivia, Canadá, El Salvador, en América, pero también en otras regiones del mundo, como en Europa. Tenemos a jurisdicciones y países como el Reino Unido, la Unión Europea, Turquía, Suiza, Ghana, Nigeria
Y en Asia y Oceanía tenemos países como Australia, China, Filipinas, Singapur, Malasia, Japón. De nuevo, la lista son más o menos 30 jurisdicciones, y lo que es interesante identificar de esta lista de jurisdicciones es la diversidad. Hay jurisdicciones que son las grandes economías a nivel global, como mencionaba yo, el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Japón, Corea del Sur, economías desarrolladas, y también existen economías emergentes y en desarrollo, como lo son Brasil, como lo es México, como lo es Costa Rica, Turquía, etcétera, etcétera. Entonces creo que hemos visto en este último año una adopción acelerada, apresurada, rápida de las normas S1 y S2, y estamos trabajando con diferentes jurisdicciones adicionales para ayudarles a establecer un roadmap, una hoja de ruta hacia la adopción de las normas. Pero estamos muy contentos de ver que en un año y medio después de la publicación de las normas, tantos países, tantas jurisdicciones estén teniendo la intención de aplicar estas normas. Excelente, excelente. Então, pessoal, trazemos à tona aqui a importância das normas do ISSB e a quantidade de países, a importância, né, a relevância dos países que estão adotando essas normas mundialmente. E, Arturo, você poderia, por gentileza, nos falar um pouco sobre os materiais educacionais do ISSB? Sí, con mucho gusto. Les mencionaba yo que las normas S1 y S2 fueron publicadas en junio de 2023. A lo largo de estos últimos meses, la Fundación IFRS y el ISSB se han enfocado en desarrollar diferentes materiales educativos que ayuden y faciliten la implementación de estas normas para todas las empresas que deban de reportar con S1 y S2 porque hay una regulación que lo pide o porque lo quieran hacer de manera voluntaria. No tengo mucho tiempo para hablar sobre todos y cada uno de los materiales educativos que hemos publicado, pero sí creo que vale la pena enfocarnos en algunos ejemplos. La Fundación IFRS trabajó con los estándares del GRI para publicar un documento que compara y contrasta los requisitos de divulgación de gases de efecto estufa de las normas S2 y también de los padrones GRI. Este es un documento que publicamos de manera conjunta y que está disponible de manera gratuita en nuestra página de Internet. También, además de este documento, tenemos documentos que comparan y contrastan los requerimientos de divulgación de la norma S2 y las recomendaciones del TCFD. Este es un documento bastante útil para las empresas que ya reportan con TCFD, porque así pueden ver qué es lo que ya tienen reportando en sus reportes, y qué es lo que les faltaría para poder cumplir con la norma S2. Ese documento también está disponible en nuestra página web. Un documento adicional que me gustaría mencionar, que tiene mucha importancia para empresas en Brasil, es la comparación entre las normas ISSB y el relato integrado. Entiendo que en Brasil el relato integrado es un recurso que usan mucho las empresas, el marco del reporte integrado, para generar sus reportes. La Fundación IFRS tiene una guía y una tabla comparativa que facilita el uso de la estructura de relatorio integrado en el contexto de las normas ISSB.
Finalmente, uno adicional es, bueno, el comparativo entre, no comparativo, disculpen, es un documento, una guía que explica cómo usar los estándares SASB para cumplir los requisitos de divulgación sectoriales de la norma S2. De nuevo, estos son algunos ejemplos de los diferentes materiales que tenemos disponibles para las empresas. Vale la pena recalcar que existe lo que llamamos el ISSB Knowledge Hub. Este Knowledge Hub es un repositorio, es un recurso que contiene recursos propios de la Fundación IFRS y además materiales desenvolvidos por nuestros parceiros para facilitar la comprensión y uso de las normas ISSB. El Knowledge Hub, de nuevo, es un recurso gratuito, incluye recursos que van para empresas que no saben y no saben absolutamente nada del ISSB, recursos muy introductorios, básicos, y también hay recursos avanzados para empresas que ya tienen reportes con TCFD, con SASB, con GRI, con el relato integrado, y cómo poder modificar esos relatorios para cumplir con S1 y S2. Quizá finalmente lo último que me gustaría mencionar es que hace 4 o 3 semanas más o menos, publicamos un recurso educativo adicional que habla sobre los riesgos y oportunidades relacionados a sustentabilidad y la divulgación de informaciones materiales. Este documento es de nuevo nuevo y les recomiendo, si están pensando en cómo pensar en materialidad, cómo identificar riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad, que vayan a este recurso y lo descarguen en nuestra página de internet. Perfeito, Arturo, muito obrigada. Então, pessoal, vamos acessar a página do ISSB e os recursos apontados que visam a facilitar a adoção do ISSB pelas empresas, né? Então, o ISSB está disponibilizando a público gratuitamente diversos materiais educacionais que visam a facilitar a adoção da normativa, tá? Arturo, e você poderia, por gentileza, nos falar de projetos em andamento do ISSB e quais as expectativas aí de lançamento de potenciais novas normas? Sí, con gusto. La Fundación IFRS y el ISSB empezaron nuevos proyectos de pesquisa hace algunos meses. Y estos dos proyectos se enfocan en 2 áreas. La primera es capital humano, que obviamente el capital humano afecta a las empresas de todos los tamaños y todos los tipos. Y este proyecto representa una oportunidad de abordar la falta de divulgaciones consistentes y comparables en el tema de capital humano. El segundo proyecto tiene que ver con biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos y básicamente naturaleza. El staff del ISSB está de nuevo trabajando en estos nuevos proyectos de investigación o de pesquisa y la forma en la que funciona este proceso es que primero debe de haber un proyecto de pesquisa y después el board del ISSB, el consejo del ISSB, va a decidir si ese proyecto de investigación o de pesquisa pasa a un proyecto de desarrollo de estándares. Por el momento estamos en una fase de investigación, de pesquisa, y no se ha decidido si estos temas van a desenvolverse en nuevos estándares S3, S4. Eso aún no lo sabemos, es una decisión que se va a tomar en 2025, si eventualmente habrá un estándar, una norma S3 sobre capital humano, S4 sobre biodiversidad. De nuevo, aún no lo sabemos, hay que esperar un poco de tiempo para ver qué decide el ISSB.
Por otro lado, aparte de naturaleza y aparte de biodiversidad, tenemos el proyecto para mejorar los estándares SASB. Los estándares SASB han sido mejorados en los últimos años para mejorar su aplicabilidad internacional, pero también estamos enfocándonos en mejoras futuras que se van a enfocar y se van a concentrar en 12 industrias prioritarias. El ISSB está trabajando en mejorar los estándares SASB para las 4 industrias del petróleo y gas, para los metales y la minería, para los materiales de construcción, para el ferro y el azo y también el carbón. Además, estamos mejorando los estándares para la generación y distribución de energía eléctrica, los productos agrícolas, alimentos procesados y carnes, aves y lácteos. Esas son las 12 industrias que estamos trabajando para poder mejorar y, de nuevo, por ahora no sabemos qué significan esas mejoras. Eso lo vamos a saber en 2025 conforme el projeto vaya avançando naturalmente. Ou seja, pessoal, é importante a gente notar que não vamos parar em S1 e S2. Devemos ter aí novas normativas abrangendo novos temas em ESG que estão para surgir, como o Arturo comentou. Então, vamos seguir aí cenas dos próximos capítulos. E, Melissa, ¿puedo agregar una cosa? Claro. Es importante lembrar que capital humano y naturaleza están abordados ya en S1, ¿sí? Si una organización determina que biodiversidad o capital humano son temas materiales, debería de reportar información sobre esos temas de acuerdo a S1. No debe de esperarse a que haya un S3, S4, S5 sobre esos temas, sino que S1 ya incluye esos temas en caso de que sean materiales. Isso. Só comentando nisso, o S1, ele requer que você divulgue os riscos e oportunidades referente a todos os temas do ESG. Então, não somente o tema climático. Então, isso é super importante, porque já nessa primeira norma, ou seja, na primeira norma, quando você aplica, você já tem que divulgar todos os seus riscos e oportunidades dentro do ambiente ESG. Então, isso é super importante, pois você já tem que definir logo no início o seu escopo de reporte futuro de todos os temas ESG. Perfeito, Kieran e Arturo. Então, compreendido, né? Nós temos a norma geral, que é o S1, de aplicabilidade geral de conceitos ESG, mas a gente deve ter aí para frente normativas específicas de reporte específico em questões que não apenas a questão climática, que é o S2, né? Com um detalhamento mais preciso, obviamente, aí com base em SASB e melhorias de SASB para aplicabilidade aí em outras questões. Aí falando um pouquinho sobre o guia de interoperabilidade entre EFRAG e IFRS, Arturo, existe esse guia para alinhamento de entendimento na aplicação das normas, né? Ou seja, de interconectividade entre a normativa europeia de informações em sustentabilidade e o ISSB. As empresas implementando EFRAG, né, ESRS, devem olhar criteriosamente para a normativa de ISSB? Sí, lo primero que hay que mencionar es que el ISSB trabajó con EFRAG en Europa para crear este documento que compara los requisitos de divulgación de las normas ISSB, en especial la norma S2, con las normas ISRS de Europa. Este documento obviamente fue desarrollado para facilitar que las empresas que están sujetas a la regulación de Europa puedan cumplir con esa regulación y también puedan utilizar las informaciones que están dando a Europa
para cumplir con los requerimientos del ISSB. Creo que es importante mencionar que entre el ISRS y el ISSB hay un alto grado de alineamiento en divulgación climática y de nuevo recalcar que Europa pide divulgar información sobre riesgos, oportunidades, pero también impactos. Y el ISSB pide divulgar información sobre riesgos y oportunidades. Entonces, si bien existe un alto grado de alineamiento entre la divulgación climática, hay ciertas diferencias entre estas normas. Por ponerles un ejemplo, el ISSB pide requisitos adicionales que no pide Europa, por ejemplo, emisiones financiadas. Y de igual manera hay cuestiones que pide Europa que no pide el ISSB, como esta cuestión de impactos. Lo que sí es importante, de nuevo, es que las empresas que están sujetas a ambas regulaciones necesitan revisar este documento gratuito en nuestra página de Internet para poder hacer el puente y la conexión entre Europa y el ISSB. Perfeito, Arturo. E aí, falando um pouquinho sobre a normativa de auditoria do ISA 5000, né, que nós comentamos com o Maurício Colombari. As empresas, na sua visão, devem observar a nova normativa de auditoria e asseguração quando prepararem seus respectivos relatórios ISSB? E aí trago pontos, por exemplo, como controles internos, né? Controles internos serão trazidos para o relatório ISSB? Sí, que es importante recalcar que la norma S1 y S2 no hablan específicamente sobre verificación externa o auditoría. Esto se hizo por una razón muy particular, ya que para poder crear una base global necesitamos como ISSB considerar todos los diferentes tipos de organizaciones que usarían esta norma, incluyendo las grandes empresas que tienen recursos para pagar a un auditor externo, pero también a las empresas pequeñas que no tienen muchos recursos para poder hacer un proceso de verificación externa. Entonces, la S1 y la S2 no piden explícitamente que exista un verificador externo que revise la información. Dicho esto, por un lado, los inversores aprecian mucho la información que está verificada de manera externa y en la medida de lo posible van a estar pidiéndole a las empresas que verifiquen esa información. Por otro lado, como es el caso de Brasil, hay una regulación donde la CVM está pidiendo regulación limitada en el periodo voluntario y verificación razonable una vez que empiece el periodo obligatorio. Eso como contexto. Ahora, es importante también mencionar que el ISSB trabaja con el IAASB para que haya concordancia entre la norma de divulgación y la norma de auditoría. Entonces, sí, definitivamente estamos promoviendo que si una empresa quiere verificar externamente su información porque su inversor lo está pidiendo o porque su regulador lo está pidiendo, vaya, por supuesto, a ver la nueva norma ISA 5000, que obviamente está enfocada en verificar la información que se presenta en temas de sostenibilidad. Por lo mismo, tiene que haber controles internos dentro de la empresa para poder, obviamente, cumplir con estos requerimientos de verificação. Perfeito, Arturo. Lembrando, pessoal, como o Arturo mencionou, que pela CVM 193, aqui no Brasil é mandatória a asseguração por auditor independente registrado na CVM.
Então, esta asseguração deve ser limitada no período de adoção voluntária e razoável no período mandatório, ou seja, a partir de ano fiscal 2026, com aplicabilidade em 2027. Tá? E aí, seguindo aqui o nosso roteiro, Arturo, o ISSB está recebendo muitas perguntas via advisory bodies e como que ele está respondendo a essas perguntas? Sí, definitivamente estamos recibiendo muchas preguntas sobre la implementación de estas normas. Me gustaría hablar quizás sobre uno de estos advisory bodies que se llama el Transition Implementation Group, o TIG, TIG, por sus siglas en inglés. Este TIG o este Transition Implementation Group es un foro público para que todas las partes interesadas, todos los stakeholders, compartilen preguntas, cuestiones de implementación sobre las normas S1 y S2 con el ISSB. El TIG está compuesto de 17 miembros, 13 empresas y 4 firmas de auditoría, y aparte tiene 3 observadores. El objetivo del TIG es que cualquier parte interesada pueda enviar preguntas de implementación sobre algunos retos que estén viviendo para poder divulgar cuestiones de S1 y S2. Una vez que se reciban estas preguntas, el TIG decide si las discute, si las conversa en un foro público para poder de nuevo darle recomendaciones a las empresas que están teniendo estos problemas o estos retos en la implementación. Así que creo que este recurso es muy valioso para empresas en Brasil que obviamente tienen esta regulación de aplicar S1 y S2. Conforme las empresas vayan enfrentando retos en la implementación, valdrá la pena revisar si pueden enviar esas preguntas al TIG. No lo mencioné, pero bueno, estas 17 empresas, estos 17 miembros del TIG están trabajando en sus propios procesos para alinearse a S1 y S2, así que probablemente están también viviendo los mismos retos que las empresas que envían sus preguntas. Entonces creo que es un recurso bastante útil, bastante interesante para empresas brasileiras que empiezan a reportar con S1 y S2. Así que les invito a que si tienen preguntas, las envíen al TIG para que puedan estas empresas discutirlas y brindar un poco más de informação. Perfeito, Arturo, muito obrigada. E a última pergunta que eu teria aqui no nosso roteiro é se as normas ISSB requerem alinhamento às demonstrações financeiras, ou seja, na parte de divulgações, julgamentos, estimativas, riscos e oportunidades e por aí vai. Claro. Sí, definitivamente sí. Uno de los principales objetivos del ISSB y la Fundación IFRS en general es conectar la información que se presenta en las demostraciones financieras y la información que se presenta en los relatorios de sostenibilidad enfocados en informaciones financieras. Es importante recordar, lembrar que las informaciones financieras sobre sostenibilidad y las demostraciones financieras deben de ser preparadas para la misma entidad que reporta. También deben de cubrir el mismo periodo de tiempo. Deben de ser publicadas al mismo tiempo en el paquete de información que se le presta a los inversores. Y en la medida de lo posible deben de incluir datos y suposiciones consistentes, incluyendo juicios, como lo mencionabas anteriormente, Melissa. Dicho eso, quiero mencionar un recurso que acabamos de publicar ayer. Es una serie de videos, es un webcast, son 4 videos
que hablan sobre la interconectividad que existe entre las demostraciones financieras y los reportes ISSB. Es un recurso fenomenal, tiene ejemplos muy puntuales de cómo ir pensando en demostrar la información en las demostraciones financieras y en los relatorios de sostenibilidad y cómo esos dos documentos se complementan y se comunican entre sí. Voy a compartir con ustedes ese recurso, ese link, para que puedan compartirlo con el resto de la audiencia, pero sí, es un recurso que ayer se publicó y que quizá no conozcan muy bien, pero que vale mucho la pena revisar en la página de Internet. Excelente, Arturo, muito obrigada pela contribuição. Então, pessoal, mais um recurso muito importante aí disponibilizado pelo ISSB para que a gente consiga fazer essa conexão entre demonstrações financeiras e o relatório de sustentabilidade em ISSB. Tá? Então, Kieran, temos 15 minutos, eu tenho algumas perguntas do público que eu gostaria de colocar para os nossos entrevistados, né, tanto para o Arturo quanto para o Maurício, né, quem puder colaborar, e obviamente para você também, Kieran. Então, eu tenho aqui uma pergunta do Edgar Ferreira, da Prevent Senior. Ele está perguntando se as empresas que precisam cumprir os requisitos da SOX precisariam ter controles internos semelhantes ou no mesmo padrão para fins do relatório ESG ou ISSB. Talvez eu vou primeiro responder isso. O termo SOX foi criado para atestar sobre controles internos sobre as demonstrações financeiras. O relatório ESG é um relatório separado das demonstrações financeiras, então não seria obrigatório a aplicação para ter atestação SOX sobre o relatório ESG, porém, obviamente, ter controles internos de boa qualidade sobre as informações ESG seria muito importante, e eu sugiro que leia a norma. Foi comentado o ISCA 5000, que fala bastante sobre o ambiente de controles internos e os pontos que vão ser focados dos auditores, inclusive as deficiências de controles internos que seriam reportadas pelos auditores. Então, mas o modelo SOX em si não seria obrigatório. Obrigada, Kieran. Gente, adorei entrevistar meu chefe, olha só que legal. Vamos lá, a próxima pergunta vem da Thaís Ramos e ela pergunta se será obrigatória a inclusão do escopo 3 nos relatórios ISSB. Yo puedo contestar esa pregunta si gustan. Sí, dentro de ES2 está considerado que las empresas reporten gases de efecto estufa 1, 2 y 3 siempre y cuando esa información represente información material a los inversores. De nuevo, es importante recalcar que estos requisitos de divulgación siempre están vistos desde el punto de vista de materialidad. Entonces, si una empresa considera que sus gases de efecto estufa escopo 3 son materiales, entonces estaría obligado a reportar esa información. Perfeito, Arturo. Muito obrigada pela resposta. Bem, próxima pergunta. Eu tenho aqui uma questão do José de Paiva Vieiro Filho, do Sebrae de Piauí, se eu entendi corretamente. Ele pergunta se as empresas que são regidas pela NBC e TSP teriam alguma data para publicação de informações ESG nas demonstrações financeiras. Que eu acho que, de repente, você pode auxiliar em relação a essa pergunta. Isso, ele está perguntando sobre então, as informações ESG que nós estamos falando aqui, eles são requeridos a serem publicados dentro do formato
do ESCB, o CBPS, que é um relatório separado das demonstrações financeiras. E aí existe o conceito é que este relatório seria apresentado junto com as demonstrações financeiras, no mesmo momento que as demonstrações financeiras, porém não, com um documento separado. E existe realmente uma exceção para o primeiro ano de publicação. E aí, realmente, aí, em termos da regra de transição, aí tem que ver a regra específica a regra específica de transição que está sendo aplicada, que as reguladoras brasileiras têm feito algumas alterações específicas em termos da norma da primeira publicação. Perfeito, Kieran, muito obrigada. Eu tenho uma questão aqui que, na verdade, a gente até já respondeu, mas acho que é uma questão válida e que causa confusão aí para diversos players no mercado. É uma questão do Henrique Martins Lourenço. E ele pergunta o seguinte: em poucas palavras, o que diferencia na prática a asseguração limitada da asseguração razoável para as entidades que vão reportar informações sobre sustentabilidade? Eu tenho tentado responder isso de várias formas. Eu, inclusive, na publicação que foi feita do guia do EBGC para conselheiros, a gente tem a gente tenta responder esta pergunta, mas talvez a questão, tentando talvez dar algumas comparações, para quem está acostumado ao mundo o mundo de demonstrações financeiras, a diferença entre uma revisão, a comparação poderia ser uma revisão de informação interina com uma auditoria completa de final de ano. Normalmente, o trabalho de asseguração completo, a gente imagina que estamos falando de um trabalho de 4 ou 5 vezes o volume de trabalho de verificação que seja feito uma seguração limitada que seja utilizado hoje. Então, a norma e o requerimento da norma são muito mais profundos e por isso que nos slides que Jéssica tem, acho que na hora que você baixa os slides, você vai ver lá uma lista de temas que a gente já identificou como sendo temas que seriam abordados dentro da asseguração razoável, que talvez não eram tanto foco dentro de uma asseguração limitada. Mas um nível de detalhe, por exemplo, nos testes de fonte de informação, como foi levantada a informação, quais foram as estimativas utilizadas, como que foi verificado que a informação, por exemplo, que foi recebido da cadeia de valor, como que sabemos que esse valor está correto, que tipo de verificação que foi feito sobre isso, a consistência na forma de levantar informações nos trabalhos que a gente tem feito até agora dentro desse ambiente, a gente tem visto que um trabalho grande, mas tanto do auditor quanto da empresa. Acho que quem tem passado por essa asseguração razoável tem sentido a diferença e uma das sugestões é que a gente altamente recomenda fazer uma seguração razoável pelo menos um ano antes para você entender a empresa conseguir assegurar as bases de dados que estão sendo utilizadas, porque a pior coisa é chegar no ano e descobre que talvez a fonte das informações não seja suficiente. Perfeito, Kieran. Acho que temos tempo para uma última pergunta, pessoal, antes das considerações finais. Então, eu vou citar aqui a pergunta da Anne Carneiro, porque acho que isso é relevante, embora a gente já tenha respondido pelo chat aqui também a Anne, mas é relevante aí para todas as companhias, né? Então, a Anne pergunta: pessoal, bom dia, uma dúvida, nossa companhia tem capital aberto na NYSE,
nos Estados Unidos e não aqui. Como eu consigo engajar o meu conselho para a importância das normas ISSB? Boa pergunta. Então, alguns itens. Primeiro que você poderia levantar o ano passado foi publicado porque aí está sujeito ao SEC, e dentro do ambiente da SEC tem as cartas climáticas que foram enviadas para as empresas o ano passado. Eu imagino que empresas estão preparando demonstrações financeiras utilizando o FRS. O FRS tem também uma série de divulgações novas, divulgações requeridas para o tema climática. E aí, inclusive, se você fosse ver o modelo de demonstrações financeiras de PwC, você vai ver mais que 100 referências ao tema climática nas demonstrações financeiras. Além disso, e o que você vai descobrir dessas cartas, comentários, e essa carta comentário é independente da nova norma de uma publicação de um relatório separado de FRS, de ESG. As cartas da SEC têm focado em vários tópicos climáticos que impactam várias áreas do relatório anual, desde a área de riscos, os fatores de risco, a área de MD&A e também nas áreas das informações financeiras. Então, isso sugiro a leitura disso e talvez pegue os tópicos que são mais importantes para a empresa, para engajar o conselho. É isso aí, Kieran. Então, temos 3 minutinhos aí para o fim do nosso webcast. Eu devolvo a palavra a você, né, e para os nossos palestrantes aí, para a finalização. Isso. E talvez, para você, Melissa, algum comentário final? Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite e me coloco à disposição do nosso público para tirar quaisquer dúvidas relacionadas aí às novas normativas em ESG. Fiquem à vontade para me contatar, enfim, estou à disposição. Muito obrigada a todos e uma ótima semana, aproveitando, boas festas a todos e um excelente 2025 para todos nós. Muito obrigado, Melissa. E Arturo, algum comentário final? Gracias, Kieran. Simplemente recordarles que la Fundación IFRS y el ISSB estamos aquí para ayudarles a implementar y conocer mejor estas normas. Vale la pena recordar que este es una oportunidad para las empresas para conocerse mejor. No hay que pensar en esto como un ejercicio de compliance, de dar palomitas, check, 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 sino que es una oportunidad para que las empresas se miren a sí mismas y entiendan mejor qué riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad pudieran afectar a sus empresas. Así que, de nuevo, hay que utilizar esta oportunidad y, igual que Melissa, les deseo felices fiestas y un excelente 2025. Muito obrigado, Arthur. E aí, com isso, chegamos no ponto mais importante do webcast, quando Rael vai anunciar o vencedor do prêmio de chocolate. Olá, Kieran. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje a vencedora do nosso prêmio do chocolate foi a Maia Patrícia, da cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Parabéns. Já vamos entrar em contato para mandar chocolate, para a cesta de chocolate para a sua casa. Aliás, já aproveita para comer durante as festividades. Lembrando, finalmente, quem participou 75% do tempo atende os requisitos de participação. Não temos o requerimento da prova, somente o requerimento dos 75%. Todo mundo que participou 75% do tempo recebe automaticamente o certificado de participação, comprovando a participação no nosso evento. E aí, lembrando que nosso próximo evento então vai ser 8 de janeiro, quando vamos falar sobre o Comitê de Auditoria, Responsabilidades e Expectativas. E aí espero ver todo mundo
no dia 8 de janeiro, e aí vamos discutir os temas, quais são os novos tópicos para os comitês de auditoria, quais são as áreas de foco nos fechamentos, quais são as principais dúvidas que têm gerado discussões com os comitês de auditoria. E aí, com isso, gostaria de agradecer a todo mundo para participar conosco durante este ano, que encerramos nossos eventos do ano agora, e espero que todo mundo aproveite as férias e as festas, e espero ver todo mundo então na quarta-feira, dia 8 de janeiro, às 9 horas. Até lá. E muito obrigado para Joyce e Rael e toda a nossa equipe de suporte que nos ajuda a realizar esses eventos. Até lá. Obrigado.